Estamos dando início, né, a esta live, enfim, este evento do Instituto Visgandra, junto com o Instituto Isabel. A querida Andréia está aqui. Enquanto a gente aguarda um pouquinho, o pessoal vai ingressando na nossa live. Mas o objetivo hoje com a professora Andréia é discutirmos, né, e compreendermos um pouquinho mais do que está acontecendo nos projetos de alteração do nosso Código Civil brasileiro. Então, a nossa provocação, o título de hoje é: o que você precisa saber sobre o projeto do novo Código Civil? Então, um prazer muito bom, André, te ter aqui, né? Tu é nossa diretora aqui do Instituto Visgandra também. E é um prazer te ter. Vou passar um pouquinho a palavra para ti enquanto o pessoal vai ingressando, e aí depois passamos para as apresentações mais formais, pode ser? Ótimo, então vamos lá, né? Então, uma alegria estar aqui com você hoje, Bruno, tá com o Instituto Visgandra, tá nessa live inaugurando hoje o Instagram do Instituto Isabel. Então, né, foi um dia assim que veio muito a calhar para a gente falar um pouquinho do Instituto Isabel também, do trabalho que a gente tem feito em relação ao novo Código Civil. E, enfim, falar um pouquinho, né, de tudo isso, do que está acontecendo, e a gente explicar o que efetivamente está acontecendo no Congresso Nacional, né? Então, é uma alegria estar aqui essa noite. Eu estava comentando, enquanto o áudio não estava dando certo, né, que estou na diretoria também do Instituto Visgandra, né, um instituto maravilhoso que eu apoio, estou com uma das professoras, e fazer uma propaganda aí, né, que em breve vou gravar um curso sobre processo legislativo, lobby, advocacy, na verdade uma aula que vai ficar disponível aí no Clube de Membros. Então, para quem não conhece o Clube de Membros ainda do Instituto Visgandra, aproveitem aí para entrar, conhecer, assinar. Tem aulas maravilhosas, né? Professor Bruno Coleto, entre vários outros, né? O próprio tutor Ives Gandra, né? Quem o Instituto tem o nome, da Ângela, enfim, tá bem legal o Clube de Membros e vale muito a pena assinar para ter acesso a todo esse conteúdo maravilhoso, né? Isso, e além das aulas, né, tem os grupos de estudos pelo Clube de Membros também. Então, realmente, a gente está tentando diversificar um pouco, né, ampliar o leque de ações do Instituto, justamente para atender as várias áreas, né, que o Dr. Ives atuou e atua, né, na sua formação jurídica, humanística, economia, né, direito tributário, enfim, direito constitucional e várias outras áreas, né? Então, bom, eu não me apresentei, né, mas eu sou o Bruno Coleto, como a André disse, eu coordeno a área de filosofia política do Instituto, né, e estou aqui com a minha querida amiga Andréa Hoffmann Formiga. Então, André, eu vou te apresentar rapidinho, né, pois acho que é importante mostrar a experiência que tu tens em toda essa vida de Brasília, né, toda essa parte do debate legislativo e do funcionamento das inter-relações entre os órgãos públicos, né, do nosso país. Então, a Andréa é advogada, é pós-graduada em Direito Processual Civil e especializada em Relações Governamentais. Tem mais de 20 anos de experiência em assuntos governamentais e no trato com os três poderes, e certamente vai nos dar uma aula hoje sobre processo legislativo e sobre o debate no Congresso Nacional, né? Realizou o programa de desenvolvimento de dirigentes pela Fundação Dom Cabral e de desenvolvimento de dirigentes de entidades pelo ISE Business School. Né? Diretora, vice-presidente da Associação Enlace, Voluntariado que Transforma, sócia fundadora de Strozzi Hoffmann, Advogados em Brasília, e é a nossa diretora de Relações Institucionais do Instituto Visgandra aqui, e nossa professora, claro. Então, André, o que tu nos conta sobre o novo código, ou sobre as propostas de alteração do Código Civil? Antes de contar um pouquinho do Código Civil, quero contar um pouquinho sobre o Instituto Isabel, né, e como surgiu tudo isso. Perfeito. Então, além disso tudo que o Bruno comentou aí ao longo da trajetória profissional, né, e vendo esse dia a dia no Congresso Nacional, não só eu, mas um grupo de pessoas sentiu uma necessidade da gente ter um trabalho mais profissionalizado para a realização de um advocacy junto aos três poderes, não só no Congresso Nacional, mas junto ao Executivo e o Legislativo também, sobre temas que não têm sido cuidados de forma tão profissional como a gente gostaria.
Porque, por exemplo, a gente vê uma frente parlamentar, vou falar da frente parlamentar do agro, por exemplo, que é uma frente parlamentar muito antiga, muito conhecida e extremamente efetiva no Congresso Nacional. Então, a frente parlamentar, ela funciona subsidiando os parlamentares que têm aquelas pautas do agro, para que eles possam defender os projetos de lei que tenham a ver com aquilo e defender aquela pauta. E, por trás disso, existe um grupo de pessoas muito bem qualificada que trabalham para ajudar esses parlamentares a fazer esse trabalho. E existem outras frentes parlamentares também nesse sentido. Então, o trabalho parlamentar, ele precisa realmente de um apoio, o gabinete é pequeno, né, os recursos são limitados ali de assessoria e etc., e ele recebe um número de informações gigantescas, porque ele precisa atuar em vários tipos de projeto de lei ao mesmo tempo, e no mesmo dia, às vezes, participar de 2, 3, 4 comissões, onde ele vai votar projetos de lei das diferentes matizes. E aí, com base nisso e com base na experiência que a gente foi tendo ali dentro do Congresso Nacional, a gente viu a necessidade mesmo de criar um instituto que trabalhasse com advocacy para que a lei positivada, ou seja, as leis que saem ali do Congresso Nacional e depois são aplicadas pelo judiciário especialmente, né, mas para a sociedade como um todo. E além disso, as normas em geral, né, porque não é só o Congresso Nacional que faz normas para a nossa sociedade, mas o Executivo também, ele aplica políticas públicas através de portarias, decretos, etc. Que todas essas normas que regem a nossa sociedade, elas não se afastem da lei e do direito natural. Então, com isso, surgiu o Instituto Isabel, fundado no final do ano passado e hoje inaugurando o Instagram, para que a gente possa fazer esse trabalho muito profissional, com uma equipe extremamente qualificada, diretores que têm bastante experiência com políticas públicas, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, para que a gente possa levar essas pautas e o direito que saia e vá para a sociedade continue respeitando a lei e o direito natural. E aí, então, digamos assim, que o primeiro grande projeto que a gente pegou como Instituto Isabel foi o anteprojeto do Código Civil. Então, como é que aconteceu isso, né? Então, a gente, quando saiu um relatório geral, no final de fevereiro, a gente ouviu, foi que esse assunto explodiu, assim, né? Enfim, reportagens em periódicos, na mídia, muitas pessoas comentando em redes sociais, sobre alguns absurdos aparentes que tinham ali. Como assim estão fazendo um novo Código Civil de maneira assodada? Como assim a nossa sociedade vai ter que aplicar esse tipo de lei? Então, muitas pessoas realmente ficaram preocupadas, né? Com razão por alguns termos que saíram ali. A gente vinha acompanhando, então vamos entender como é que foi esse processo. Isso é muito importante esclarecer. No segundo semestre do ano passado, o presidente do Senado, ele oportunizou aos juristas da área do direito civil que formassem um grupo chamado Comissão de Juristas para que eles escrevessem ou atualizassem o Código Civil atual. Esse grupo foi instituído no início de setembro de 2023 e ficou com prazo de 180 dias para discutir, né, entre esse grupo. Houve oportunidade lá naquela época de que a sociedade civil também viesse e trouxesse as suas contribuições, não só aquele grupo de juristas. E aí trabalharam durante todo o segundo semestre do ano passado e o prazo final ficou agora no último dia 11 de abril, quando eles apresentariam esse relatório final. Então, alguns juristas indicados pelo presidente do Senado, né, outros, enfim, como é que se compõe esse grupo de juristas, né? É bastante heterogêneo, né? Então, se nomeia um presidente, e no caso, foi o ministro Luiz Felipe Salomão quem coordenou os trabalhos como presidente da comissão, que é o ministro do STJ. E aí foram nomeados alguns vice-presidentes e 2 relatores, que são grandes nomes do direito civil brasileiro, para que coordenassem todo esse trabalho, que é o professor Tartucci e a professora Rosanelli. São grandes doutrinadores, têm livros publicados, etc. E ali vão chamando outros professores de outras universidades, etc., para que componham esse grupo, foram mais de 30 juristas que trabalharam nesse texto.
foram divididos em grupos por partes do Código Civil, né? Porque a gente tem que pensar, o Código Civil é a grande lei que rege a nossa sociedade como um todo. Então começa ali com aquela parte de personalidade, quem são as pessoas, etc. Passa por todo, enfim, relações contratuais, relações econômicas. Foi incluído todo um capítulo, uma atualização sobre essa questão nova de direito digital, que é realmente uma coisa mais recente. Enfim, questões internacionais relacionadas a isso. E a parte de família e sucessões, que foi o que causou mais polêmica, principalmente a parte geral e a parte de família e sucessões. E aí esses grupos se reuniram, debateram e ofereceram um texto para ser levado nesse relatório geral. Esse relatório geral, que foi divulgado no final de fevereiro, então ele juntou ali todos os textos que os grupos, enfim, tinham trazido, e talvez mais alguns pitacos ali dos próprios relatores gerais, ou enfim, a gente não sabe exatamente quem colocou o quê, mas chegou-se nesse relatório geral. Esse relatório geral, publicado no final de janeiro, realmente causou muito espanto, porque tinha realmente coisas ali que não refletem o que a sociedade brasileira busca e quer que seja aplicada na sociedade como um todo, né? E aí, como o Instituto Isabel já se propondo a fazer esse trabalho de advocacy pela lei natural, né, por esses temas todos que envolvem a vida desde a fecundação até a sua morte natural, a liberdade religiosa, os direitos dos pais, né, em relação aos seus filhos, o casamento, a família, a preservação de tudo isso que vem, né, de um direito natural que as pessoas têm, naturalmente têm, que o Instituto Isabel, então, resolveu olhar esse relatório, entender assim, vamos entender o que está acontecendo aqui e vamos oferecer aos juristas um contraponto em relação a isso. E aí, com esse relatório posto, os demais juristas da própria comissão ofereceram emendas, ofereceram outras sugestões, etc., que foram votadas no início desse mês de abril agora. Então, houve um prazo mais ou menos de um mês ali, entre o final de fevereiro, né, então março todo, para no início de abril, eles se reuniram de 1º a 5 de abril, enfim, passaram a semana inteira reunidos, para votar o que deveria ficar nesse projeto final. E o relatório final foi votado e discutido na noite do dia 11, na última quinta-feira, e o texto final foi liberado hoje, pelo menos eu tive acesso a ele hoje. Então, o Instituto Isabel ainda vai dar uma olhada com calma, mas já percebi que muitas das coisas que foram, de alguma forma, debatidas e levadas, olha, talvez esse não seja o texto ideal para esse artigo, para enfim, para esse capítulo e etc e tal, muitas coisas foram ponderadas e acolhidas. Então, esse relatório final agora, na quarta-feira, está marcado uma sessão especial no plenário do Senado Federal, onde vai haver uma entrega simbólica, né? Os juristas que foram reunidos e aprovaram esse relatório final vão entregar esse texto ao senador Pacheco como um anteprojeto de mudança do Código Civil, e o senador Pacheco acolhe e ele apresenta como um projeto de lei para o Senado Federal. E aí é que começa o processo legislativo, porque até agora a gente não teve processo legislativo, digamos assim, né? Propriamente dito. A gente teve uma oportunização ali de que especialistas na questão pudessem elaborar um texto. E, enfim, então a gente não sabe como é que o presidente do Senado vai acolher esse texto e vai oferecer, né, para o Senado Federal. Então, como é que começa daí esse processo legislativo? Ele apresenta um projeto de lei, que até agora a gente tem um anteprojeto de lei. Isso, eu ia te perguntar, isso deve ocorrer essa semana, então? Então, aí a gente não tem previsão. Ele vai fazer esse recebimento simbólico na quarta-feira, a gente não sabe se imediatamente ele já apresenta um projeto de lei, ou se eventualmente ele vai ler com cuidado aquele texto e vai oferecer, enfim, alguma modificação, que seja. Não é comum que isso aconteça, né? Desde que ele chamou essa comissão de juristas, né? De pessoas, enfim, experts na área, para que ele pegasse esse texto e oferecesse como presidente da casa, né? Então não é comum que ele mude o texto. Mas ele pode pensar em estratégias diferentes. Por exemplo, como é um texto bastante longo e polêmico, quer dizer, polêmico no sentido até da discussão jurídica mesmo, né, dos civilistas,
que houve realmente muita discussão ali, das sessões todas que eu assisti, elas foram transmitidas pela internet, a gente percebia muitas opiniões diversas mesmo ali. E isso tudo vai ser oportunizado e ser rediscutido, inevitavelmente, no processo legislativo. Então, eventualmente, o senador Rodrigo Pacheco pode fatiar e apresentar cada capítulo como um projeto de lei diferente, ou apresentar ele inteiro, né? Ou esperar um pouco, vamos apresentar primeiro esse daqui que teve mais consenso, para passar logo, de repente esse assunto, né, que está precisando de uma atualização mais rápida, como essa parte de direito digital e etc. E outros, talvez, que tenham causado maiores discussões, realmente segurar um pouco para, né, enfim, trabalhar politicamente antes dele ser apresentado. Então, é uma questão de estratégia política do presidente do Senado que a gente não sabe exatamente como é que ele vai proceder. Mas vai haver essa entrega, né, e aí espera-se, aguarda como é que vai ser essa apresentação. E uma vez apresentado um projeto de lei para um senador, ele vai receber um despacho inicial da mesa da casa, da diretoria da casa, né, da mesa que a gente chama, onde ele vai determinar o despacho para as comissões, né? Então, nesse caso, se é um texto maior, por exemplo, ele pode determinar que haja uma comissão especial para que seja debatido, haja audiências públicas, etc., haja votação desse texto nessa comissão especial e depois ele vai para o plenário para ser discutido e votado pelo plenário do Senado. Uma vez votado pelo plenário do Senado, vai ser encaminhado para a Câmara, para que haja processo legislativo lá também, porque vivemos num sistema bicameral, né? E uma outra opção, não, nós vamos encaminhar aqui para as comissões que são afetas a esse tema do Código Civil, que no caso seria a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Então, vou encaminhar para a CCJ, onde tem um número de membros, senadores lá, hoje presidida pelo senador Davi Alcolumbre, onde, né, o senador Davi Alcolumbre oportuniza também, né, enfim, audiências públicas. Então, existe ainda essa oportunidade de debate de outros juristas que não tenham sido oportunizados ou não souberam que podiam participar de uma comissão de juristas, ou perderam time porque a sociedade não pôde participar lá no início, em setembro do ano passado, né? Então, isso tudo tem a capacidade de acontecer e a abertura para acontecer ainda no próprio Senado Federal. Um texto como um Código Civil, ele não passa do dia para a noite, né? Ele tem muitos detalhes. Ele afeta muitas pessoas, físicas e jurídicas. Ele afeta a sociedade como um todo de uma maneira muito profunda. Então, nesse sentido, uma discussão rápida, ela é impossível de acontecer no parlamento, né? E aí depois, chegando ele lá, enfim, depois de saindo de uma CCJ, por exemplo, também vai encaminhado para o plenário do Senado, a não ser que receba uma tramitação terminativa, que se chama no Congresso, quando ela tramita só nas comissões, depois vai direto para outra casa. E tudo vai depender desse despacho inicial, que é um despacho discricionário, enfim, que vai tomar em conta toda uma questão de estratégia política mesmo daquele tema, né, que fica muito a cargo do próprio presidente da casa. E aí na Câmara Federal é um processo legislativo muito parecido, né, então pode-se instituir uma comissão especial para se discutir novamente ou não, vai passar pela comissão temática, que no caso, enfim, com certeza a CCJC, né, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, eventualmente poderia passar por outras comissões, porque existe uma diversidade maior de comissões na Câmara, são 30 comissões na Câmara, né, no Senado é um número menor. Então, a gente, assim, sei lá, todo o texto da parte de família e sucessões poderia passar pela Comissão de Previdência, Assistência Social e Família, né, que existe lá. Comissão de Direitos Humanos, eventualmente, né. Então, também é uma opção política ali, a determinação do despacho pela mesa da Câmara dos Deputados, que está muito na mão ali do próprio presidente da casa, que hoje é o deputado Arthur Lira, né? Ano que vem, quer dizer, como eu comentei, não é um processo rápido, nós estamos em ano eleitoral, né? Ano de eleições municipais, em que alguns deputados realmente saem do mandato para disputar eleições municipais, etc., onde não se há grande expectativa de grandes debates, né? Então, no ano que vem mudam-se os presidentes das casas, também, enfim, a coisa pode sofrer alguma alteração nisso. O fato é que o processo legislativo ele é bastante dinâmico mesmo, né, e ele depende muito do contexto político mesmo, né, do que está acontecendo naquele momento e etc. Mas eu posso comentar algo. Deixa eu só para consolidar algumas informações importantes que tu traz para a gente.
primeira delas, não tem nenhuma lei aprovada, né? Agora que o projeto vai começar a tramitar. Segunda Exatamente. informação importante, André, que me parece, e eu estava folheando o relatório final que tu enviaste mais cedo para mim, e tentei dar uma olhada dinâmica, mas são 311 páginas, né? É. Então, não tive tempo de realmente ler, mas o que eu vejo que é uma informação que me parece bastante relevante, não só para os juristas, mas para a sociedade em geral. A proposta não é de atualização apenas da parte de direito de família ou da parte geral, né? Ela tem atualizações em todos os livros do Código Civil, então é uma proposta bastante ampla, né? Eu vejo aqui são 270 páginas de alteração legislativa e mais 35, 40 de justificativas de alteração de cada uma das seções do Código, né? Então, eu te pergunto assim, até vendo né, com o Instituto Isabel, se vocês estão analisando todas as alterações ou estão focando mais na parte de pessoas e de direito de família e sucessões? Nós acabamos focando nos espaços onde entram questões relacionadas à lei natural como um todo. Então, acabamos não entrando mesmo no livro das coisas, contratos, enfim, porque realmente não tinham questões que pudessem afetar esses temas especificamente, né? Mas não ficou só em família e sucessões, acabou entrando também em outras partes. E falando um pouco de como foi a atuação do Instituto Isabel, que eu acabei não comentando de forma mais detalhada. Mas a gente identificou, né, essa questão. Depois do relatório geral que saiu, nós fizemos um estudo sobre isso, identificando exatamente essas questões que pudessem afetar a lei natural. E fizemos um documento de posicionamento. Esse documento de posicionamento ele teve uma parte mais teórica, no sentido do que a sociedade espera de um Código Civil e de alguns conceitos referentes à dignidade da pessoa humana, de forma muito concreta, do que o Código Civil deve se aproximar quando a gente está falando de dignidade da pessoa humana. E depois fizemos um anexo bem concreto para que os juristas pudessem ter acesso e utilizar, no sentido de assim, tem esse artigo posto para ser votado entre os juristas e tem algumas emendas. Qual opção eu devo ficar? Ou, eventualmente, a supressão dessa sugestão, porque ela não convém, não cabe, né? Então, esse material, assim, como é que a gente tem que fazer nisso, né? Então, vai um pouquinho também dessa atuação no legislativo. A gente tem que entender muito bem quem é o nosso stakeholder, quem é o nosso destinatário da informação e o que ele precisa. Não adiantava eu mandar um calhamaço, um parecer lindo de um grande jurista, civilista, que tivesse muito em linha com o que o Instituto Isabel defende, nenhum jurista ia ler aquilo. Eu precisava de uma coisa concreta, né? Então, assim, tá aqui. O que você deve votar, o que a gente indica, o nosso posicionamento é esse, nesse sentido. Não vote nessa emenda, mantenha o texto original, suprima. Exatamente. E aí a gente distribuiu esse documento, a gente fez chegar a pessoas importantes, lideranças ali dentro daquela comissão de juristas, né? Enfim, fizemos várias inserções mesmo através dessas pessoas, envio por e-mail, depois questões pessoais, né, uma pessoa que a gente conhecesse que tivesse acesso e etc., para que efetivamente o nosso trabalho chegasse a essas pessoas e fosse lido, fosse visto, né? E a gente chegou, inclusive, em alguns momentos, a ser consultado durante as votações. Olha, está em votação isso aqui agora, como é que é o posicionamento de vocês em relação a isso? E aí, no final das contas, assim, tendo passado o olho aí no texto final, a gente conseguiu algumas boas vitórias, importantíssimas. Então, eu vou te dar um exemplo muito concreto. No relatório geral, eu vou pegar aqui do nosso anexo, ele falava no artigo, ele propunha como um artigo 2º. Então, o artigo 1º fala ali da personalidade da pessoa, né, personalidade jurídica da pessoa, e aí ele incluía ali o artigo 2º, a personalidade civil do ser humano começa do nascimento com vida e termina com a morte encefálica. A lei põe a salvo desde a concepção, para fins desse código, os direitos do nascituro. Então, quer dizer, tudo bem, está salvando o direito do nascituro, mas ele não está incluindo como personalidade civil. Isso é um problema muito sério, porque
A criança que está sendo gerada na barriga, ela é uma pessoa. Ela não vira uma pessoa no momento que ela nasce. Isso é um fato científico. Então, a partir do momento em que existe a junção do zigoto com o óvulo, do esperma com o óvulo, e forma o zigoto, ali já contém todo o DNA da pessoa. É uma pessoa humana, cientificamente afirmado e comprovado. Não há dúvidas em relação a isso. Então, por que está excluindo a personalidade civil? Então, esse foi um dos temas que deu, enfim, polêmica e etc e tal. Aí tinha uma emenda a esse artigo. No sentido de manter a redação anterior sem alterações, pois considera que a jurisprudência e a doutrina já seriam uníssonos quanto ao reconhecimento da teoria concepcionista, resguardando direitos dos nascitudes. Então, assim, foi uma emenda para dizer assim, olha, melhor manter a redação anterior. E o que ficou no relatório final? A redação anterior. Então, não se fala em artigo 2º no relatório final. Então, esse daí não se manteve, né? Depois, um outro que deu bastante polêmica mesmo, né? Que ele incluía os artigos 4A e 4B. Falava ali, é reconhecida a autonomia progressiva da criança e do adolescente, devendo ser considerada sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados, de acordo com a sua idade e maturidade. Então, assim, um artigo bem problemático também, né? Assim, em relação a tudo que pode acontecer com uma criança, um adolescente que ainda não tem maturidade, que está formando a sua vontade, que não tem 18 anos. Hoje em dia a gente sabe que as pessoas com 18 anos também ainda estão formando sua maturidade, sua vontade. E da autonomia progressiva, assim, retirando totalmente o direito dos pais, dos seus genitores, né, das pessoas que cuidam ali daquelas crianças, em demonstrar, saber, né, o que é certo, o que é errado e etc. Depois o 4B. A criança e o adolescente possuem capacidade para a realização de negócios jurídicos de sua vida corrente, nos limites de sua capacidade de entendimento, envolvendo despesas ou disposições de bens de pequena monta. Não, tudo bem, educação financeira para as crianças, para os adolescentes, isso é super importante. Mas será que isso cabe estar no artigo 4º do Código Civil? Então, realmente, tem questões técnicas mesmo, né? Pode comentar. Não, é interessante porque me parece que, agora pensando, eu não sou um civilista, né? Estou longe de me considerar um civilista, mas olhando assim esses exemplos que tu estás lendo para a gente, como de alguma medida o que se está tentando fazer é criar zonas cinzas na lei, né? Então, em vez da lei orientar a atuação, a vida das pessoas concretas e reais que estão, né, na sua vida civil, na sua vida privada, na verdade, esse tipo de alteração estabelece uma zona que demanda interpretações de casos concretos e permite, né, uma baixa orientação legislativa, né? A lei orienta pouco, de modo que vai ter que ser resolvido de outras formas, né? E isso a gente tem visto, já é um problema, com ela orientando bastante, né? Permitindo legalmente esse tipo de zona cinzenta, todo o sistema do direito privado acaba sofrendo, né? Exatamente, exatamente. Gera uma brecha enorme, né, para qualquer tipo de interpretação que venha disso. Então, isso é muito perigoso mesmo, né? E aí veio uma emenda sugerindo a revogação desses artigos, considerando que os debates sobre isso ainda são pouco consistentes. Então, né, uma emenda realmente um pouco mais madura, né, em relação, quer dizer, a gente não tem debate suficiente para que a gente ponha um artigo como esse aí no texto, né? E aí depois, no texto final, ele acabou saindo um artigo 4A que sobre a deficiência física ou psíquica da pessoa por si só não afeta a sua capacidade civil, que também é bastante aberto e tal, mas que realmente existem graus de deficiências físicas ou psíquicas de pessoas, né, para que se possa avaliar essa questão da sua capacidade civil. Mas esse tipo de coisa já tem bastante jurisprudência, já tem estudo e etc e tal. Então, aquilo que foi proposto lá no relatório geral não saiu no relatório final, né, que foram 2 exemplos aqui. E aí depois, assim, entram outras questões ali na parte de família, sucessões que a gente vai ainda analisar com calma o que efetivamente foi, e que o que tenha saído no relatório final, o Instituto Isabel vai continuar levando as informações, né, e colocando também o seu modo de ver,
para que, enfim, para que saia efetivamente o Código Civil e essas alterações que venham a um dia serem aprovadas, né, e virem a lei e alterem efetivamente o Código Civil, sejam condizentes efetivamente com o que a sociedade efetivamente precisa, né? Essa é a nossa grande preocupação. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, mais uma. Na perspectiva de vocês, algumas alterações dessas são positivas ou, né, todas são complicadas? Como é que vocês avaliam isso? Pois é, a gente trabalhou muito na questão do relatório geral com um damage control, digamos assim, né? E a gente tem muito em mente de que o que sai do Congresso Nacional a gente diz, o bom é inimigo do ótimo na formulação de leis. Então, muitas vezes a gente gostaria que certas coisas fossem inseridas aqui, mas que elas não vão ser pelo fato de haver uma negociação política, enfim, diferentes visões, né, de mundo, de sociedade, etc., vão acabar concatenando num texto que seja o que se negociou ali, né? E a gente tem que ter muito em conta essa realidade mesmo. Digamos assim, que o nosso primeiro trabalho foi em despiorar o que estava posto, né? Então agora a gente vai avaliar o que está posto, né, com mais calma, para ver eventualmente o que a gente pode propor, né? Porque o objetivo não é só segurar, frear, né? Porque a gente tem visto que esses temas todos que perpassam, e a gente tem conseguido frear muita coisa com mobilização social, né? Os grupos vêm, pressionam os parlamentares, né? Os próprios parlamentares que pensam assim também ajudam, etc e tal, mas não tem sido feito um trabalho de base, um trabalho de fundamento, que é o que a gente se propõe a fazer. E aí, quer dizer, a partir disso a gente daí consegue começar a propor coisas que sejam mais condizentes com o que a sociedade realmente precisa e quer. E não, né, continuar nesse trabalho de só frear e tentar barrar, né? E despiorar, vamos tentar melhorar efetivamente. Né? Sem dúvida. Então, Sem dúvida, há o que ser melhorado, né? Não há dúvidas disso. Sempre há. Sempre há. E como é que está o ambiente no Congresso, em Brasília, enfim, em geral, em relação à perspectiva de trâmite desse projeto? Então, o próprio presidente do Senado Federal acabou sendo bastante pressionado quando saiu esse primeiro relatório geral. Ele chegou a vir a público, né, nas suas redes sociais, comentar, olha, estamos ainda, né, enfim, discutindo, né, não é isso que estão falando por aí, etc. Assim como alguns dos juristas também fizeram isso em suas redes sociais. Então, assim, realmente, apesar de ainda não estar na mão dos parlamentares nesse momento, né, e vai chegar à mão deles agora, houve uma pressão no Congresso Nacional. Então, tem muitos parlamentares que já estão cientes, né, de questões que continham lá que poderiam ser problemas, efetivamente. E o próprio senador Rodrigo Pacheco teve um cuidado, com certeza, né, em olhar tudo isso de uma forma bastante política mesmo, né, para que não houvessem prejuízos, né, para a própria casa que ele preside, né, fundamental para a nossa democracia. Então, os próprios parlamentares do Senado acabaram ficando um pouco mais envolvidos, os senadores, né, alguns deles, e enquanto a Câmara é um pouco mais afastada, porque isso ainda não está na mão deles, né, apesar de que alguns parlamentares também se pronunciaram em suas redes sociais sobre aquele relatório geral que saiu no final de fevereiro. Então, agora é trabalhar, né, trabalhar com quem tiver com isso na mão, né, enfim, quem são os decisores efetivos desse texto que está posto, né. De fato, me parece que seria muito importante uma espécie de fracionamento dos temas, né? Porque discutir 300, 400 artigos de uma vez só, né, é algo que satura até a opinião pública, né? Não consegue acompanhar todos os temas ao mesmo tempo, né? Tem alguém que é mais interessado com a questão digital, tem outros que é mais interessado com a questão da família, tem outros que são mais interessados com responsabilidade civil, enfim, todos esses temas estão sendo alterados, né? Então, um debate mais lento seria uma forma da opinião pública realmente compreender quais são as propostas, né, e o que poderia estar sendo alterado com uma mudança legislativa dessa magnitude, né? Com certeza.
certeza, e os próprios advogados que trabalham com esses temas especificamente. Então, eles também têm muita coisa a oferecer, no sentido de que, peraí, o que está posto aqui não funciona na prática, né? Porque a gente tem outras questões que talvez não tenham sido levadas em conta. Na composição de comissão de juristas, tinham advogados atuantes nas áreas também, mas muitas vezes é o momento mesmo de trazer, né? Que a própria sociedade dos advogados também esteja atenta a isso, né? Para que mostrem, né, para os parlamentares que funciona e o que não funciona. O que a gente tem que ter em mente, assim, que os decisores políticos, né, os formuladores de políticas públicas, eles muitas vezes têm que lidar, que eu comentei no início da live, com um número enorme de temas, né, e eles não conseguem ser especialistas em nada, eles contam muito com as assessorias, mas eles vão ouvir efetivamente muito do que a sociedade, especialistas naqueles temas, naquela matéria, vão trazer. Então, vai ser a oportunidade também de continuar esse debate, que já se iniciou na comissão de juristas. Muitas coisas foram levadas em conta, outras realmente talvez não tenha tido tempo suficiente para um debate um pouco mais aprofundado sobre algumas questões mais específicas, que foi isso um pouco que eu senti ali nas votações. Em alguns temas, realmente tinham posições divergentes, mas não teve um aprofundamento em relação ao que efetivamente deveria ser e acaba sendo votado, né, da maneira como, enfim, cada um pensa que poderia ser melhor mesmo, né? Então, acho que vale, sim, um debate mais aprofundado e isso vai ser oportunizado, né? O que a gente tem que pensar é que, especialmente o legislativo, não é um poder distante da sociedade. Ele é um poder que está lá, até efetivamente aberto, né? Eu brinco assim, né? A gente conseguiu uma reunião no executivo, no judiciário, uma audiência, né, com um magistrado. E em acessar um parlamentar, são muito diferentes mesmo, né? Realmente, assim, a Câmara, a Casa do Povo, ela é super aberta. Né, a gente consegue acessar um assessor, um gabinete, né, um parlamentar. O Senado tem uma formalidade, né, mais típica mesmo do Senado, de ser uma casa mais alta. E às vezes para a gente conseguir uma reunião no executivo, então, super difícil. Sem dúvida. Mas nesse sentido, assim, agora a comissão de juristas continua ativa ou ela se retira e o debate é parlamentar mesmo? O debate é parlamentar, a comissão de juristas se desfaz e, obviamente, eles ficam à disposição dos parlamentares, né, para eventualmente voltar, participar de uma audiência pública. Enquanto juristas individuais, né, e não mais enquanto comissão. Não mais como comissão, ela se desfaz realmente. Perfeito. E aí a discussão vai para o parlamento parlatório em se parla. Excelente. É isso, onde a gente fala é ouvido, né? Deveria ser ouvido. Uhum. Bom, enfim, eu, assim, estou bem esclarecido, bem atualizado pela tua fala, acho que foi ótima. Eu não sei se a gente tem alguma coisa que tu queiras acrescentar, enfim, comentar, que eu não tenha suscitado aqui. Acho que o recado era esse, esclarecer o que aconteceu, que pé estamos, né, quais são os próximos passos, né, esclarecer a sociedade como um todo, colocar o Instituto Isabel à disposição também, junto com o Instituto Ives Gandra, né, enfim, o Instituto Isabel e o Instituto Ives Gandra são apoiadores um do outro, né, cada um ocupando seu espaço e se complementando, e convidar, né, que vocês conheçam não só o Instituto Ives Gandra de forma mais aprofundada, para aqueles que não conhecem, conhecer o clube de membros, participar dos grupos de estudo, mas também conhecer o Instituto Isabel, nos seguir, nos apoiar e, enfim, contar aí para todo mundo que a gente existe e está ocupando esse espaço que a gente não viu ocupado até então por um time tão profissional como o do Instituto Isabel. Agradeço a oportunidade. Excelente. Do Instituto Ives Gandra, né? Eu não havia dito, eu também, né, tenho humildemente tentado colaborar com o Instituto Isabel como conselheiro aí, né, um pouco distante, afinal, estou aqui no meu exílio na Serra Gaúcha, longe do centro do poder da República, como tu estás aí no cotidiano, né, desses debates, mas esse papel, né, que esse tipo de instituição da sociedade civil organizada, os think tanks, né, como é tão natural em todas as democracias consolidadas, né,
é algo que a gente via muito pouco no Brasil, né? E quando via era algo muito centralizado, né? E agora, né, esse trabalho que tu tens coordenado, né, traz para pessoas o verdadeiro debate do legislativo, né? Aquilo que realmente está em pauta, aquilo que está acontecendo, quais são as propostas, quais são as perspectivas, né, de um debate tão relevante como esse, por exemplo, mas não apenas esse, né, tantos outros que o Congresso acaba levando adiante, que muitas vezes a população que está mais esparsa pelo país acaba não acompanhando com o devido detalhe, né? Então, esse papel que vocês fazem é fundamental para que as pessoas possam acompanhar o deputado da sua região, o seu senador, enfim, né? O seu parlamentar, aquele seu representante, os partidos, né? De uma forma mais cotidiana, né? Acho que essa é a importância da democracia, né? Que esse debate e as conversas não ocorram de 4 em 4 anos, né? Que elas ocorram de uma forma constante, né? Isso gera um debate público, né? Gera um espaço público qualificado e o teu trabalho junto com o Instituto tem qualificado muito esse tipo de debate no nosso país, né? Então, parabéns pela iniciativa e pela dedicação que tu tens colocado nesse projeto. Obrigada. É isso que a gente busca mesmo, que o debate seja mais qualificado, mais técnico, né? Que a gente eleve a níveis mais altos aí a maturidade da nossa democracia mesmo, né? A partidária, enfim, é isso, né? A gente está muito focado nisso. E foi uma alegria ter tido o aceite do convite que nós fizemos a você, como conselheiro do Instituto. Realmente, assim, tem ajudado muito e acrescentado, porque, né, na hora que a coisa aperta, a gente manda, Bruno, dá uma ajuda aqui, dá uma luz, e ele sempre disponível e disposto a nos ajudar com um background tão bacana que tem, né, academicamente, também como pessoa. Então, também te agradeço muito, assim, pela sua disponibilidade pessoal e nos ajudar também nesse momento. Maravilha. Certamente é uma atuação necessária de todos nós, né, como cidadãos desse país tão bonito e tão amplo, né, que a gente possa participar da qualificação do debate público brasileiro, né? Acho que esse é o grande ponto que motiva todos nós nesse trabalho, né? Mas então tá, pessoal, quem tiver interesse, né, siga os nossos 2 institutos aqui. Certamente agora a André vai fomentar mais o debate pelo perfil ali do Instituto Isabel também, trazer novidades, né, conforme o projeto for tramitando no Congresso Nacional, né, e essa é uma forma da gente acompanhar também de uma forma qualificada e mais profunda, né, do que às vezes aparece na imprensa, aquilo que realmente está acontecendo. Então, a gente deixa aí os perfis à disposição, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, comentários, certamente essa é uma conversa que está iniciando, né? Como a Andréia muito bem colocou. Então, Andréia, só tenho a te agradecer e dizer que nós temos que fazer mais dessas lives mais curtinhas, mais dinâmicas, né, para a gente poder entender o que está acontecendo aí em Brasília, tá bem? Legal. Estou super à disposição. Muito obrigada por tudo, Bruno. Gente, fico à disposição aí no Instituto Isabel, enfim, não sou sozinha, obviamente, nisso, né? Estou apenas liderando aí esse passo inicial e temos muitas expectativas, né? Desse sonho que o Bruno comenta, né? Da gente, enfim, alcançar patamares mais altos, aí se torne realidade. Excelente. Então Muito tá, pessoal. obrigada. Boa noite. Boa noite.